Internacional da Mulher, a sociedade goiana ficou abalada com mais um crime bárbaro. Na semana passada, a jovem Ione Glória da Cunha foi morta em Trindade por Marcos Alexandre Moraes de Assis. O motivo? Ela teria terminado o relacionamento exatamente para fugir das agressões do namorado. O outro assassinato de mulher chocou o Brasil e o mundo. Foi no Rio de Janeiro. A vereadora pelo PSOL, Marielle Franco, morreu em uma emboscada. Dados divulgados recentemente pelo Datafolha mostram que 1 em cada 3 brasileiras sofreram algum tipo de violência em 2017. E quando o assunto é agressão física, o número é ainda maior. No ano passado, 503 mulheres foram agredidas fisicamente a cada 1 hora no país. E na maioria das vezes, o agressor é alguém conhecido da vítima, um companheiro ou ex-companheiro. E a maior parte dos casos de violência aconteceu dentro de casa. E hoje, um agravante para as brigas entre casais tem sido a tecnologia. Dados do Tribunal de Justiça de Goiás atestam que as mídias sociais foram citadas 4.000 vezes em processos relacionados à Lei Maria da Penha. Muito interessante esse dado, né, gente? E é sobre essa relação entre as redes sociais e a violência contra a mulher o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas que está começando. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Isso mesmo. Vamos falar desse tema e estamos aqui com as nossas convidadas, né? Vou apresentar primeiro a Geralda Ferraz, que é radialista, especialista em comunicação pública e educadora. Boa noite, Geralda. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite, Gláucia, Anelisa e boa noite, telespectadora. Está conosco também a Anelisa Gomes, que é delegada titular da Delegacia da Mulher. Boa noite. Boa noite a todos, Suzete, Darmélia, doutora Gláucia, Geralda. E ao meu lado está a Gláucia Maria Teodoro Reis, que é superintendente executiva da Mulher e da Igualdade Racial. Seja bem-vinda, Gláucia. Obrigada, é um prazer e uma honra estar novamente aqui nesse programa. Boa noite a todas vocês e boa noite aos que nos assistem. E você de casa pode participar pelo WhatsApp, estamos esperando a sua participação. O telefone é 99673-4567. Está aí no nosso vídeo, 99673-4567. E também pode participar pela internet, www.tvbrasilcentral.com.br. Eu pensei em começar o nosso programa, a nossa discussão de hoje, colocando mais números além dos que eu coloquei, mas, gente, são tantos e é tão absurdo o que a gente vê, que eu vou citar só um pouco deles. 22% das brasileiras sofreram ofensa verbal no ano passado, um total de 12 milhões de mulheres. Além disso, 10% sofreram ameaça de violência física, 8% sofreram ofensa sexual, 4%, tudo isso porcentagem, receberam ameaça com faca ou arma de fogo. E ainda 3%, ou seja, 1.400.000 mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. E 1% levou pelo menos um tiro. E o que é pior, 52% dessas mulheres se calaram. Eu queria saber a opinião de vocês. O que é que, apesar de tanta exposição desses números, de tanto se falar nesses números, as mulheres ainda se calam diante de tanta violência? Vou começar com você, Geraldo. Olha, ainda é fruto dessa sociedade machista, né? Dessa educação machista que a gente recebe. Falta muito para que as mulheres se sintam seguras, fortalecidas, empoderadas para denunciar a agressão sofrida. Não é? E muitas vezes é aquela velha história que todo mundo pensa que não existe mais, mas às vezes ela é meio que obrigada a ficar diante de uma situação de agressão, de violência, para defender seus filhos, porque não tem para onde ir, porque não tem um outro local onde ela possa continuar a viver. Né? Então, se submeter à violência de todos os males parece ser o menor. Né? Delegada. Eu concordo com o que ela disse. Eu acho que já existem algumas pesquisas, inclusive uma mais recente, do Data Senado, para tentar desconstruir ou pelo menos entender o que impede as vítimas, essas mulheres, de procurarem socorro, né, de denunciar as agressões
Hoje eu tenho que falar nas delegacias, que é a principal porta de entrada para as denúncias, né, de violência doméstica e de violência de gênero. Mas eu concordo com os dados que a pesquisa trouxe e aponta como causas seriam esses obstáculos, o medo de sofrer novas agressões, o medo do parceiro sofrer agressões também, dele ser preso e sofrer algum tipo de privação além da restrição da liberdade em razão da prisão, a dependência afetiva propriamente dita, aquela história de que eu não vivo sem ele, né? Que muitas vezes essas mulheres são independentes economicamente falando, e também a dependência econômica, né? Mulheres que precisam desses homens, esses homens eles sustentam muitas vezes a casa, eles sustentam os filhos, eles ali, ou se não sustentam por completo, muitas vezes eles dividem a metade das despesas. Então tudo isso faz com que a mulher muitas vezes pense duas vezes, ou até mesmo tendo denunciado, chegue a recuar. Ela procura a delegacia para retirar. A gente sabe que hoje com a Lei Maria da Penha isso não é possível, mas ela procura a delegacia até para tentar ajudá-la. E sobrou para a Gláucia talvez a pior parte, que seria representar o poder público, né, Gláucia? Exato. Porque o que a gente sente é o seguinte, de tudo que as duas falaram, falta a proteção do Estado a essas mulheres, não só no sentido de delas terem um local para ir, mas também no sentido de uma educação para que elas percebam de que forma elas ficam presas num relacionamento como esse, né? Eu vejo o seguinte, Suzete, os dados são reais, agora nós temos que colocar mais uma questão, que após a edição da Lei Maria da Penha, o número de denúncias também aumentou. Inclusive, essa questão ainda é questionada. Será que a violência aumentou ou o número de denúncias que, de fato, foi ampliado? As mulheres estão mais conscientes. Exato. Né? Inclusive, a SPM, a Secretaria de Política das Mulheres, na gestão anterior, a Secretaria Nacional, ela sempre falava isso, que, de fato, é o número de denúncias que aumentou. Agora, eu, à frente de políticas públicas no governo do Estado há 7 anos, 8 anos praticamente, e uma vida de feminista, o que eu posso constatar? Eu acho que houve um avanço significativo de implementação de políticas. Hoje nós temos instituições que há 5 anos atrás nem se falava em discutir violência doméstica, a exemplo do Poder Judiciário criando as coordenadorias de enfrentamento à violência, o Ministério Público com seus centros operacionais de enfrentamento. Então, houve tudo isso. Mas como a própria Geralda, no início da fala dela, ela coloca, a questão do machismo e do patriarcado, elas são preponderantes, de fato, na violência. Então, após essa experiência com políticas públicas, eu vejo que nós temos que tratar família, fundamentalmente, e crianças. Então, há que se fazer, e nós temos um projeto já para trabalhar em todas as escolas, não de forma pontual, mas de uma forma mais incisiva no enfrentamento à violência e no enfrentamento a todos os tipos de violências que ocorrem no meio escolar. É fundamental essa questão de trabalhar nesses meios. Pois é, aí a gente entra numa questão de que algumas... talvez a doutora delegada possa confirmar isso para a gente, alguns agressores, ao se estudar a sua história, foram extremamente agredidos na infância. Sim. Não é? E eles, é a forma como eles se reagem diante de uma adversidade, de uma coisa que eles não gostam. É uma coisa que se aprende. É educacional mesmo, né? Com certeza. O que a gente percebe, eu não sou psicóloga e nem quero fazer especulações na área, porque eu trabalho com a prática. E é aquilo que a gente assiste todos os dias na delegacia. Mas o que a gente percebe é que os homens são educados, e ser homem também na sociedade que a gente convive e vive, né, e sobrevive, também é um desafio diário. Deles são exigidos comportamentos extremamente agressivos, desde criança. Se você apanhar na rua, vai apanhar aqui em casa também. Menino homem não chora. Enfim, são tantas experiências que são passadas para esses meninos que quando eles crescem, se tornam adultos, é impossível eles não refletirem essas condutas no convívio com a mulher. E esses comportamentos são vivenciados dentro da casa, quando o pai muitas vezes controla a mãe na presença do filho, humilha a mãe na presença do filho, com certeza serão comportamentos que serão repetidos na vida adulta. Tem uma pesquisa, né, que fala que 75% dos homens violentos,
eram crianças agredidas. Você concorda com isso, Glaucia? Olha, inclusive nós estamos e começamos o ano passado um programa que eu falo que é um programa que tem tido um resultado assim excepcional no enfrentamento à violência, que é um programa com os homens, os autores dos crimes de violência doméstica. Nós fizemos uma grande parceria com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, nós assinamos um termo de cooperação e desenvolvemos esse trabalho formando grupos. Os homens são indicados pelo Poder Judiciário compulsoriamente, ou seja, na sentença ou na audiência de custódia, eles são obrigados a participar desse grupo. O grupo ele tem uma duração de quase 4 meses e são reuniões semanais. E ali nas reuniões ocorrem a assistência psicológica e a jurídica. Então, é discutido desde o crime que ele cometeu até a assistência, né, de fato, com a equipe da psicologia, que aqui em Goiânia nós fizemos uma parceria com a PUC e nas cidades do interior com as instituições de ensino daquelas localidades. Existem quantas cidades do interior? 7 cidades nós já terminamos e estamos começando novas cidades. E o mais importante, porque nós sabemos que o ciclo da violência, ele começa com a violência moral, psíquica e pode chegar ao feminicídio. E de 470 homens que nós já trabalhamos, houve 3 reincidências. Ou seja, será que nós evitamos aí quantas mulheres morrerem? E o bacana disso tudo é a participação desse homem. Ele chega com total resistência, não quer participar, acha aquilo uma bobagem, mas a partir do 3º, 4º encontro, eles vão se envolvendo no processo, tomando consciência de fato do que é violência. Ele é entrevistado antes, e eu lembro que eu já entrevistei alguns, falando, só dei um tapa, que violência é essa? Então, para eles, é isso que elas colocaram. Não é uma violência... Ele não está fazendo uma violência, porque ele também sofreu essa violência. Então, esse projeto ele tem sido muito interessante no sentido de alcançar resultados imediatos. Por isso que eu, após os resultados dele, eu insisto, nós temos que trabalhar com todo mundo, para de fato reduzir a violência no nosso país e no nosso estado. Então, lembrando o que está sendo dito, e eu tenho, nos locais que eu tenho ido, eu tenho feito essa memória da Rosmarie Muraro, que é feminista, matriarca do feminismo no Brasil, e a última entrevista que ela concedeu para nós, ela dizia, nós perguntávamos como superar a violência doméstica, e ela veio com uma frase muito interessante, que vale para hoje, no sentido de dizer, olha, mostrar que a violência contra a mulher ela é a mais importante de todas as violências, porque a partir do momento que a criança vê a sua mãe sendo violentada, ela naturaliza as outras violências, isso passa a ser natural para ela, né? Cresce vendo isso de uma maneira muito natural. Então, quando acha que um tapa não é violência, porque isso para ele já se tornou uma coisa banal, natural. Desconstruir isso leva um tempo. Daí esses grupos que Glaucia traz para nós são fundamentais. E isso está previsto na Lei Maria da Penha, né? O tratamento do agressor. E eu me lembro que antes da Lei Maria da Penha, teve um projeto piloto na DEAN, quando a doutora Miriam estava à frente, mas era um grupo de voluntárias, psicólogas, assistentes sociais, e na época fizeram uma pesquisa a respeito. E a reincidência caiu para 2% dos homens que participavam desses grupos. Então, isso é fato. E a experiência com a mulher, no sentido de, você colocou isso no começo da sua fala, né, de mostrar para ela que aquela vivência, aquilo não é o normal, né? Que ela pode sair daquilo. Sim. Isso é feito também? Existem programas para isso? É necessário e está previsto na lei. A Glaucia deve falar melhor disso. Na superintendência se tem hoje, mas o Centro de Referência pela Igualdade prevê também esse tratamento psicológico para a mulher, e não só o tratamento psicológico, capacitação para o trabalho, porque também é um dado interessante. À medida que a mulher ela se empodera e percebe que é capaz de se sustentar, ela vai adquirir forças e segurança suficiente para sair daquela relação de violência. Nós implantamos aqui no estado alguns centros especializados de atendimento à mulher.
Então, em vários municípios, a exemplo do que nós temos aqui em Goiânia, que é uma assistência multiprofissional à mulher vítima de violência. O Centro de Referência aqui de Goiânia, ele é até mais amplo, porque nós atendemos também as vítimas do racismo e as vítimas da homofobia. E esses centros, ele tem essa finalidade, mas nós estamos implantando um projeto, que inclusive eu tinha muito carinho por ele, depois de 4 anos nós conseguimos agora, que é a Casa da Mulher Goiana. Nós tínhamos o projeto até no governo Dilma, que era a Casa da Mulher Brasileira, que era implementar todos os programas relativos à mulher nas capitais. E nós estamos fazendo uma estrutura menor, mas mais descentralizada. Nós vamos começar em 2 municípios, que é a Trindade e Ipameri. Então, é uma parceria com a Prefeitura e com a GEAB, e essa casa, ela reúne todos esses programas, além da capacitação para a mulher, o atendimento psicológico e jurídico e um abrigamento provisório, porque nós temos em Goiânia, em Goiás todo, só o CEVAM. Então, o governo do estado, de fato, ficou aquém disso. E agora essas casas vão suprir. Além do que, também, nós temos feito vários projetos de capacitação com os profissionais que atuam com as mulheres. Nós capacitamos, no ano atrasado, 1.500 profissionais das áreas de segurança, saúde e educação, visando esse atendimento especializado em relação à mulher, nessas distintas áreas. E como que faz para ter acesso a esses programas que você citou? A nossa superintendência fica na Avenida Goiás, no Centro de Referência da Igualdade. O número é 1400. No final da avenida, né? Do lado direito. No final da avenida, quase esquina com a 55. E é ali que a gente coordena todos esses projetos. E temos outros também que nós vamos implantando à medida, né, da liberação de recursos, mas temos um convênio, por exemplo, ainda com o governo federal, de fazer a capacitação das mulheres rurais. Nós vamos começar no próximo mês, nós vamos atender quase 800 mulheres em 3 territórios, atendendo 25 municípios. Então, são, assim, programas distintos que visam a discussão da violência, até a sua capacitação e a garantia da autonomia e do empoderamento para essa mulher. Certo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos falar como as redes sociais impactam nesses números de violência contra a mulher, né? E de que forma o poder público tem atuado. O Congresso aprovou uma série de leis agora que visam diminuir, né, aumentar a pena para essas pessoas para tentar diminuir o número de crimes envolvendo as redes sociais. Nós voltamos daqui a pouco. Próximo domingo, da superfície ao fundo do mar. É sempre empolgante ver um animal grande no mar. Um universo espetacular que vai além do Recife. Um dos ambientes mais ricos e diversos e a maior estrutura biológica do planeta. Próximo domingo, logo após Repórter Eco, não perca o último episódio da série A Grande Barreira de Coral no planeta Terra. Para defender uma causa, você pode criar um exército. Fazer barulho. Abaixo-assinado. Greve de fome. Parar o trânsito. Engajar os amigos. Gritar. Espernear. Protestar. Só não pode perder a vontade de mudar o mundo. Lute pelos direitos das crianças. Fundação Abrinq. Você com o poder de transformar. Amanhã. Oi! Que bom ver você! Elas são bonitas, muito saborosas, muito saudáveis, sempre aplaudidas de pé. E também faz bem, né? As frutas e legumes estão na Sésamo. Ah, que lugar bonito! Amanhã, 13h. Oi, mãe, eu te amo, beijo!
Sobre Todas as Coisas desta noite está falando sobre a violência contra a mulher. Aproveitamos aí o 8 de março, o mês de março, em que várias ações são feitas envolvendo esse tema da mulher, e estamos discutindo essa questão. E também o impacto das redes sociais na violência contra a mulher. Nós temos aqui a Geralda Ferraz, que é radialista e especialista em comunicação pública e educadora, a Ana Elisa Gomes, que é delegada da mulher, e a doutora Glaucia Maria Teodoro, que é superintendente executiva da mulher e da igualdade social. Mas até que ponto as redes sociais e aplicativos colocam a individualidade das pessoas em risco? É saudável um relacionamento em que o casal tem que compartilhar senhas das redes sociais para provar a fidelidade? Nossa equipe foi conferir como algumas pessoas agem nesses casos. Um levantamento feito pelo Tribunal de Justiça de Goiás mostrou que as redes sociais e os aplicativos de mensagens foram mencionados em mais de 4.000 processos ligados à Lei Maria da Penha. Para se ter uma ideia, a palavra Facebook foi mencionada mais de 1.800 vezes e o WhatsApp mais de 2.300 vezes. Isso de 2014 até agora. Em um mundo onde não é possível ignorar as redes sociais e a internet, como usá-las sem que elas virem motivo para briga e violência dentro do relacionamento? Costumo olhar não, né? Ele costuma olhar meu celular também não, mas eu tenho a senha dele, ele tem a minha do celular para abrir, né? Caso alguém precisa ver alguma coisa. Isso já foi motivo de alguma briga entre vocês? Ciúme, alguma coisa? Ciúme às vezes sempre tem, né? Mas a gente tenta lidar com isso. Eu tenho a senha dela, ela tem a minha, mas a gente não costuma olhar assim não. Mas se precisar, tá aberto também. Lá no computador mesmo fica sempre aberto. Não tem que esconder, né? Mas a gente não fica olhando, não. Você acha que tem algum jeito da gente usar essas redes sociais, usar o WhatsApp sem que isso crie problema? Na verdade só dá problema quando tem problema já no meio, né? Por exemplo, como é que vai dar problema se igual nós mais abertamente? Então não vai dar problema porque não tem nada que der problema. Já no caso de dar muito problema aí de a pessoa ver e ficar com raiva da outra, até agredir a outra pessoa, exatamente pelo fato de que ela não deixa ver abertamente, não faz abertamente as coisas dia a dia e não faz abertamente com sua mulher ou com seu namorado ou com seu namorado, né? E a rede sociais chegou para aumentar ainda essas desconfianças, essas brigas, não é? Então, mais que não só nas redes sociais, a pessoa tem que confiar um no outro, igual ele falou, eu não sou de ficar mexendo nas coisas do meu esposo, nem ele na minha, né? Então, mas se por acaso precisar e ele chegar a mexer, o que tem? Eu não tenho nada para esconder. Para mim, eu prefiro cada um com a sua senha. Nada de intrusão, nada de um mexer na rede do outro. Cada um com a sua privacidade. Sim. Tem aquela frase, né? Quem procura, acha. Então, assim, aí acaba que começa a discussão e o ciúme exagerado. Eu acho que tem que ser cada um com sua senha, até porque relacionamento tem que ter confiança, né? E tem que ter maturidade para lidar com isso. Vocês já tiveram algum problema por conta de rede social, WhatsApp, briguinha ou mesmo alguma coisa que precisou ser conversada? Sempre tem, né? Não tem como fugir disso. Mas a gente sempre conversa, né? Sempre resolve da melhor maneira possível. Melhor deixar ele na dele, confiar e seguir em frente. E a mesma coisa para você também? Também. Seguindo a linha aí da reportagem da Denise, tem uma pergunta aqui da Bárbara Rosalvo, de Rio Verde. Ela pergunta, violação da privacidade é um ato de violência? Como que ela faz para denunciar? Com certeza. Se a gente vai estar falando em situações que ocorrem dentro de uma relação afetiva, né, ou decorrente dessa relação afetiva, um ex-namorado, talvez, e esse indivíduo, de alguma forma, invade suas redes sociais, ou porque vocês, quando estavam bem, compartilharam senhas, e aí terminou o relacionamento, eu utilizo essa oportunidade que eu tive para te prejudicar, enfim, essa invasão desses sistemas,
das redes sociais, isso é crime sim, é violação da intimidade, a violência à intimidade, violação de sigilo, enfim, a gente consegue sim, quando a vítima nos traz essas informações à delegacia, registrar os procedimentos, apurar essas condutas e esses agressores também serem punidos por essas práticas. A orientação que cada um tem, então, o seu perfil individual, e não compartilhado. Eu acredito que isso não vale apenas para as relações afetivas. Nós temos os nossos espaços, né? É o meu lugar, é o meu espaço, é o momento que eu tenho para fazer, sei lá, as minhas pesquisas, enfim, me relacionar até com outras pessoas. Quando eu falo relacionar mesmo socialmente, por que eu tenho que ceder esse espaço ao outro? É como se eu estivesse cedendo alguma coisa da minha propriedade ao outro. Cada um dentro da sua intimidade, tem coisas ali que são só minhas, eu não tenho que dividir tudo. E aí, eu já testemunhei na delegacia várias vezes, relações que pareciam ser perfeitas, né? Os dois tinham senhas de todo mundo ali, e aí quando terminou o relacionamento, isso foi utilizado para prejudicar, em especial prejudicar a mulher, porque nessas horas, a mulher é o sujeito vulnerável, ela é a pessoa vulnerável, e ela acaba saindo no prejuízo quando compartilha senhas. E esse negócio de compartilhamento de senha passou a ser uma prova de amor. Prova de amor, né? Uma exigência de prova de amor, isso, né? Doutora. Eu imagino, o respeito à individualidade, inclusive isso é uma questão até constitucional, né? A garantia do sigilo, das informações, de tudo, o indivíduo tem, não é só uma questão coletiva. Então, é um absurdo isso. Eu não sou psicóloga, mas eu lembro que o Flávio Gicovati falava isso no Amor Romântico, esse excesso aí de trocas de senha, enfim. Eu acho que é um desrespeito à individualidade que cada pessoa tem que ter, seja numa relação, uma relação de casal, né? É algo que, tanto no aspecto jurídico, quanto no aspecto pessoal, psicológico. Geralda. Eu acredito também a questão da pessoa, a pessoa é por inteiro, ela não tem que ficar dividindo a sua individualidade, sua privacidade. E quando existe esse tipo de exigência, é de colocar o pé atrás mesmo e ficar preocupado, porque tudo bem, o primeiro ano é lindo, maravilhoso, é romântico, mas na primeira intriga que tiver, como bem colocou a Annelise, isso pode voltar contra a mulher, e a mulher é sempre a parte mais vulnerável, né? E as redes sociais, elas têm um poder de amplificar muito grande, né? E muitas vezes o que a gente percebe, até nos casos assim, de adolescentes e tudo, é a falta de senso, de bom senso, não é? Então, as pessoas também usam as redes sociais de forma muito deliberada, sem pensar nas consequências, né? Para além do direito à privacidade, eu acho que é importante a gente se preservar, não é? Em todos os sentidos. E hoje o que a gente vê é uma grande exposição, né? Até se eu coloco uma roupa diferente, eu tenho que ir para o Facebook e postar foto e não sei o quê. Quer dizer, é uma exposição desnecessária. Nós temos várias participações pelo nosso WhatsApp e vou citar novamente o número. É 996734567. A Célia Cardoso, da Vila Mutirão, é mais ou menos dentro dessa discussão que a gente está falando aqui da privacidade. É possível identificar o perfil do agressor? Quais as pistas que identificam? Por exemplo, ele pedir a senha dela ou ter o perfil compartilhado. É uma pista de que alguma coisa errada pode acontecer? Geralmente esse comportamento ele não vem isolado, né? Eu quero sua senha, mas o resto está tudo bem. Geralmente não é assim. É um excesso de controle em todos os setores, né? A roupa que ela veste, as pessoas com que ela anda. Eu não gosto dessa amiga sua. Acho que ela não é uma boa companhia. Até mesmo pessoas da própria família, da companheira, da parceira. E aí isso vem acompanhado. Então, me dar sua senha. A gente pode confiar um no outro, né? A confiança 100%, respeito. Mas por que você não cede a sua senha? Eu te dou minha senha, você me dá minha senha. Enfim, eu acho que isso tudo revela esse mecanismo de controle. E muitas vezes, nessa relação de controlado e controlador, a mulher é a pessoa controlada no relacionamento. Bom, e não sei se vocês conseguem, a gente tem aqui algumas dos projetos de lei
que estão hoje em tramitação no Congresso, que dizem respeito às redes sociais e à violência contra a mulher. O que vocês ressaltariam do que surgiu agora, principalmente nesse último mês de aprovação no Congresso, que é importante, que vai melhorar essa relação aí entre as redes sociais e a violência contra a mulher? Eu acho que um dos passos extremamente importantes nessa evolução legislativa é o que fala sobre a pornografia de vingança, né? Que a expressão em inglês é revenge porn, uma coisa assim. Onde as mulheres vivem seus relacionamentos, existem momentos extremamente satisfatórios na relação, e aí às vezes se permitem serem filmadas numa relação íntima, às vezes fotografadas, compartilham essa intimidade, e no momento que o relacionamento chega ao fim, por diversas razões, aquele indivíduo inconformado com a ruptura da relação acaba expondo essa mulher nas redes sociais. Isso é extremamente comum. Acontece, essas ocorrências chegam à delegacia, e quando elas são levadas à delegacia, nós temos que registrar como crime de difamação. Então, existindo uma figura típica para isso, nos facilitaria muito o nosso trabalho e traria um pouco mais de conhecimento e entendimento do quão errado, do tamanho do prejuízo que isso gera para essas mulheres. E tem mais uma violência, não só a violência decorrente das relações afetivas, mas uma violência contra a mulher, independentemente dessa relação, que é o caso que culminou com a lei Carolina Dickmann. Propagação do ódio, né? Exatamente. Além disso. Que é o que... A misoginia, né? A misoginia, que é o que a gente viu claramente agora nesse episódio, né? Da vereadora do Rio de Janeiro, que o foco foi totalmente desviado da questão em si, que é o assassinato de uma pessoa, uma representante pública, né? Que lutava por uma causa, não vamos discutir que causa que ela lutava, e começaram a querer justificar o ato. Eu fiquei completamente assustada com essa mudança de rota. Eles quiseram desqualificar mesmo a pessoa da vereadora. E a impressão que eu tenho é que a gente está voltando no tempo, ao invés de progredir. Como que a gente vai discutir agora? Porque ela tirou uma foto com não sei quem, porque ela fazia... Como se isso justificasse um crime, qualquer crime, fosse ele qual fosse, né? De fato, nós estamos vendo um retrocesso enorme no cenário nacional, e isso é decorrente de vários fatores. O fundamentalismo crescendo, um cenário nacional político complexo, né? E isso faz com que volte realmente para as pessoas mais vulneráveis, e dentre elas a mulher. Sim. E a vereadora, no caso, mulher, negra, lésbica, ela sofre todos os tipos de preconceitos. E foram, assim, em relação à figura dela enquanto mulher. Talvez se fosse um homem que tivesse sido assassinado nas mesmas condições, não teria essa reação social como ocorreu em relação a ela, ou como ocorre também a algumas mulheres representantes no parlamento, enfim, no executivo, que sofrem uma série de preconceitos, a exemplo da presidente, né, que teve aqui no nosso Brasil, que sofreu vários atentados misóginos mesmo, por ser uma mulher na presidência da República. Antes da Amélia colocar uma participação de um telespectador, muitas pessoas costumam falar assim, para que Dia Internacional da Mulher? Eu fico pensando quantas discussões são levantadas num momento como esse, e uma coisa que surgiu dessa tragédia, que foi a morte da vereadora, é a discussão com relação a direitos humanos. Nós temos uma visão muito errada que vem a ser o direito humano, né? Os direitos humanos, a defesa dos direitos humanos. A gente associou muito isso a grupos de pessoas que defendiam bandidos, sem aí querer questionar nada, mas, de uma certa forma, nós estamos discutindo essas coisas, né? Então, o Dia Internacional da Mulher, que pode não ser uma data representativa em nada, mas ela levanta a discussão, e isso é muito importante, porque só no Congresso Nacional várias medidas foram votadas esse mês em função desse dia, né? Amélia. A participação é do Vanderlei Mota, de Mineiros. A gente agradece a participação, e ele fala que gosta muito do nosso programa. Que bom, né? Legal. Aí ele faz a seguinte colocação. Ele é super contra a violência, a agressão contra a mulher, mas que o homem é sempre o vilão da história. E fala o seguinte, não deveria ter igualdade para ambos? Vai ser sempre o vilão quem praticar a violência, né? Estou errada? E a maioria da violência doméstica é do homem em relação à mulher, 99,9% dos casos. Então, não há esse caso inverso. Exatamente por isso que foi editada uma lei de proteção à mulher,
que ela que é a vítima da violência. Não há essa violência ao revés. Falar na Lei de Proteção à Mulher, tem uma participação também da Ana Cecília Marra, do setor Urias Magalhães. Ela pergunta, como faz para pedir uma medida protetiva? Ela deve procurar a Delegacia da Mulher. Ela pode procurar a DEAN, que funciona na Rua 24 do centro. Nossa delegacia tem funcionamento ininterrupto. Então, sempre que ela quiser procurar a delegacia, terá ali uma delegada de polícia pronta para atendê-la. Ela vai relatar o episódio. O ideal é que, se ela tiver algum elemento de prova, mensagens, né, algumas fotos, imagens, que ela já leve isso também para fundamentar o pedido. Mas essa solicitação de medidas é encaminhada ao Poder Judiciário já de imediato. E aí nós temos que aguardar o prazo estabelecido em lei de 48 horas para as medidas serem decretadas. Eu ia te perguntar isso. Então, quem dá a medida protetiva é o judiciário, né? Então, não é uma coisa... Não é uma coisa oferecida pela delegacia. E não é urgente, então? Bom, aí nesse período, 48 horas, a mulher... Geralmente, e a gente tem que ser justa, né, com a nossa realidade atual. Goiânia é uma cidade atualmente privilegiada, porque ela tem 2 juizados da mulher. Assim que a mulher pede a medida protetiva, ela pede isso no plantão, nós encaminhamos isso via Projude ao judiciário, e muitas vezes a medida protetiva tem sido decretada no dia seguinte ou até em 48 horas, após a solicitação da medida. Então, isso anda muito rápido. Existem algumas exceções? Existem. Existem procedimentos que às vezes demoram mais dias, mas, em regra, a gente tem conseguido essas medidas já em algumas horas, 2 ou 3 dias. Então, é possível, sim, ela conseguir essa proteção mais rápida, e se ela estiver correndo risco e não for possível a prisão em flagrante ou a prisão preventiva desse agressor, ainda existe a possibilidade de a gente encaminhar ela ou para o CEVAM ou para a casa-abrigo do município, que tem um endereço sigiloso, e a vítima ficaria um pouco mais resguardada. Vamos dar uma resposta para o nosso telespectador. No caso do homem, se ele se sentir ameaçado, ele também pode pedir uma medida protetiva? As medidas protetivas se referem à mulher em situação de risco, né? Elas são institutos trazidos pela Lei Maria da Penha, que servem às mulheres vítimas de violência doméstica. É muito raro você receber informações de homens em situação de violência doméstica, mas não é impossível. Já aconteceu, de situações chegarem à delegacia nesse contexto. E a esses homens, a Polícia Civil disponibiliza, pelo menos em Goiânia, 26 delegacias distritais, onde eles podem registrar a ocorrência e também solicitar. Talvez a eles não seriam disponibilizadas as medidas protetivas estabelecidas pela Lei Maria da Penha. Mas existem medidas cautelares alternativas à prisão previstas no Código de Processo Penal, que ele pode lançar a mão delas, da mesma forma, de proibir a mulher de se aproximar dele, de entrar em contato com ele, de frequentar determinados locais onde o consumo está com mais habitualidade. Então, existem sim direitos para os dois, mas é claro que existe todo um ordenamento jurídico diferenciado para proteger as mulheres, que historicamente nós estamos sim nessa corrida aí social, de equilíbrio, de status, nós estamos atrás dos homens. Isso é inquestionável. E os números refletem isso, né? Os números de violência. Como você vê a decisão do juiz de Goiânia, que negou medida protetiva para várias mulheres, sob a alegação de que a mulher também tem que se defender? Todas essas medidas que foram negadas pelo Poder Judiciário, que foi um juiz plantonista, que agiu rapidamente, inclusive, para denegar as medidas, né? Elas foram solicitadas através da primeira DEAN. Nos assustou muito, né? Porque habitualmente isso não acontece. Dificilmente a gente acompanha casos onde o judiciário não tenha decretado as medidas. O que nos assustou não foi o fato dele não ter autorizado ou dele não ter deferido, porque cabe ao juiz decidir, é a convicção dele, se cabe ou não ali o deferimento. Foi a forma como ele não deferiu a medida. As palavras, né, utilizadas. A forma como ele desqualificou as mulheres que solicitaram a medida, inclusive a mulher travesti, que também utilizou os serviços da DEAN. E a gente sabe que nós estamos aí num momento social onde a mulher precisa de apoio de todas as instituições envolvidas. E eu acho que não houve quem não se assustasse com a leitura daquele texto. Isso não impede que elas façam um novo pedido? E houve um dos casos onde o judiciário, o outro juiz que tomou frente depois do processo, porque isso foi uma decisão no plantão, que deferiu outras medidas para essa mulher. Então, a ela foram deferidas novas medidas. Acredito que os outros processos serão tomados também da mesma forma. Mas o que nós temos que deixar claro é que foram decisões isoladas. Isso nunca aconteceu. Eu acho que
como houve toda essa repercussão na imprensa, a minha preocupação como delegada da DEAN é talvez disso ter desencorajado outras mulheres a procurarem a delegacia e solicitarem medidas. Mas é importante esclarecer as pessoas, especialmente as mulheres que precisam disso, que foram decisões isoladas. E isso não é o comum. O comum realmente é que as medidas elas são decretadas rapidamente. E a decisão, como a delegada colocou aqui, cabe ao juiz, mas o Tribunal de Justiça tomou medidas com relação aos termos que ele utilizou nos despachos que foram feitos, né? Nós vamos chamar mais um intervalo comercial, daqui a pouco vamos voltar com um resumo dos principais e piores casos de violência contra a mulher praticados aqui em Goiânia nos últimos meses. Você sempre vem e briga comigo, mas Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. Agora você leva os seus programas favoritos para onde quiser. Você pode acompanhar transmissões ao vivo, pode acessar conteúdos exclusivos para a web, pode participar de enquetes, interagir com a programação enviando fotos, vídeos e comentários, além de ouvir as rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo e faça o download. Cultura Digital. Agora você pode levar cultura com você para onde quiser. Ter cultura pega bem. Desculpa, Raya. Elmo quer se proteger dos mosquitos. Existem maneiras melhores de se proteger dos mosquitos que causam zika. Quais? Usa repelente, calça e blusa de mangas compridas, claras e leves. Elmo vai se proteger. Precisamos instalar telas nas janelas e portas para os mosquitos não entrarem. Lembre-se, se o mosquito não pica, tchau, zika! Amor Esporte dessa semana vai mostrar pra você um pouco da arte suave e também da gastronomia russa. Tem alguma coisa errada aí? Cadê o esporte do programa? Calma, aguenta e assiste que você vai entender. Essa semana, no Amor ao Esporte. Pode me bater, pode me xingar, pode até pedir tempo pra pensar. Esse último bloco do Sobre Todas as Coisas desta noite, que fala sobre a violência contra a mulher, nós vamos falar sobre o feminicídio. 3 mulheres e uma só tragédia. No dia 15 de fevereiro, Gisele Evangelista foi estrangulada pelo companheiro dentro de um apartamento na Vila Alpes, em Goiânia. Em Águas Lindas de Goiás, Suzete dos Santos Miranda e os 2 filhos dela, de 4 e 6 anos, foram assassinados com requintes de crueldade dentro de casa pelo ex-namorado dela. E na semana passada, a auxiliar administrativa Ione Glória, de 22 anos, foi morta no local de trabalho, também pelo ex-namorado. Vamos rever o caso. Ione foi morta com um tiro no peito no início da tarde desta terça-feira e o principal suspeito do crime é o seu ex-namorado, Marcos Alexandre Moraes de Assis, de 31 anos. O que traz ainda mais complicações para esse caso é que Marcos Alexandre foi assassinado minutos depois da morte de Ione. Os dois namoraram pouco mais de 2 meses e, ao que tudo indica, ele não aceitava o fim do relacionamento. Existe o histórico de que ele tem relacionamentos conturbados, né? Que ele tinha essa predisposição a ser possessivo e não aceitar o término dos relacionamentos. Enfim, ele tinha todos os indícios de que não reagia bem às frustrações. No início desse mês, Marcos Alexandre postou um vídeo nas redes sociais em que ameaçava uma ex-namorada. Ainda não se sabe se a gravação era direcionada a Ione. O que a polícia afirma é que ela havia sido ameaçada pelo ex-namorado.
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 11h30 da manhã, quando Ione deixava o trabalho para seguir para o seu horário de almoço. Ela teria sido surpreendida por Marcos Alexandre neste corredor da empresa que dá acesso à rua. Ainda não se sabe se os dois chegaram a conversar ou se Marcos Alexandre já chegou atirando contra a vítima. O que a polícia já sabe, que foi relatado por testemunhas, é que depois de matar a ex-namorada, Marcos Alexandre saiu caminhando tranquilamente, atravessou a rua e entrou em um veículo que o aguardava para dar fuga depois do crime. Quem aguardava Marcos Alexandre dentro do carro era David Rodrigues Gomes, de 28 anos, amigo e principal suspeito da morte do ex-namorado de Ione. O corpo de Marcos Alexandre foi encontrado por volta de meio-dia na cidade de Abadia de Goiás. Para a polícia, David negou o crime. O David estava tanto no momento em que ocorreu a morte da Ione, embora alegue que não viu nada e não tinha conhecimento, como também, logo após ter deixado o Marcos Alexandre na Vila Socorro, ele ouviu os disparos e, segundo ele, voltou e viu o Marcos Alexandre caído no chão. No trabalho de Ione, o clima é de luto. Segundo a supervisora da empresa, a jovem era muito querida e quase nunca falava sobre sua vida pessoal. A Ione era uma gracinha de pessoa, mas muito reservada e não era de falar da vida dela pessoal. Então, assim, ninguém da empresa sabia do que estava ocorrendo na vida dela pessoal. Ela não chegou a comentar com ninguém que tinha sido ameaçada. Nós só soubemos das ameaças pelos familiares depois do ocorrido, infelizmente. O Senado aprovou a pena maior para o feminicídio, mas ainda tem que passar pela Câmara Federal, é isso, né, doutora Anelisa? Na verdade, o que a gente sabe, o que a gente tem à nossa disposição, é o que está estabelecido no artigo 121 do Código Penal, né, que fala que o feminicídio é um homicídio qualificado, né, uma forma qualificada do homicídio, tem uma pena aí de 12 a 30 anos de reclusão. É importante que as pessoas entendam que o feminicídio é aquela morte, né, da mulher pelo simples fato dela ser mulher. Então, não é aquela morte provocada pelo ciúme, né? Pelo que as pessoas falam, crime passional. Não existe crime passional, é um crime de ódio, né? É o homem enciumado, é o homem inconformado com o fim do relacionamento, é um homem que não aceita a existência de uma mulher na face da terra, enfim, um homem que estuprou e depois matou essa mulher. Isso tudo pode ser levado à figura do feminicídio, em especial essas mortes de mulheres decorrentes ali da violência doméstica e familiar. E a pena prevista agora com essa nova lei? Eu não tenho acompanhado. Na verdade, o que a gente reconhece é que a pena estabelecida no Código Penal é de 12 a 30 anos de reclusão. E pode aumentar, então? Eu não vejo possibilidade de aumentar, porque o Código Penal, as maiores penas já alcançam os 30 anos de reclusão. Sim. Né? Houve alguma modificação também em relação à presença que já existe, né, de filhos assistindo na cena do crime, ou até a exposição desses crimes pelas redes sociais, né? Isso também está sendo abrigado de alguma forma pela lei. Sim, de acordo com a forma, as circunstâncias de prática do crime, né? Isso também pode agravar a pena. As penas elas vão ganhando status maiores, mais elevados de pena. Quando ela diz da pena de 30 anos, elas podem ser ultrapassadas, mas geralmente o agressor só pode cumprir até 30 anos de prisão. É o que manda a legislação, né? Tem uma participação aqui, Suzete de Rio Verde, Vinícius Silva. Ele pergunta, é possível alguém ser condenado por agressão em meios eletrônicos, como redes sociais, e-mail, Facebook, etc.? Com certeza, né? O que a gente, o Código Penal traz as figuras típicas, crimes de ameaça, crimes de injúria, as agressões verbais, as ofensas, e elas podem sim ser praticadas através das redes sociais. Inclusive, nós temos diversas ocorrências onde são relatadas as práticas do crime, ameaças. Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Se eu estiver na rua com outra pessoa, eu vou te matar. Ou então xingamentos através das redes sociais, especialmente o WhatsApp. Né? E outras redes também, perfis públicos também em outras redes sociais. Mas o mais comum realmente são mensagens, áudios através do WhatsApp. Eu quero só fazer um esclarecimento com o que a Darmélia falou, porque a pena máxima
para o feminicídio é de 30 anos, mas ela pode ser menor. Isso, porque existem as qualificadoras, agravantes. O que mudou, que foi aprovado pelo Senado, e que agora volta para a Câmara, é exatamente isso. Ele vai elevar a pena em caso de feminicídio em 1/3 nesses casos que a gente colocou. Se estiver aplicado, se os criminosos filmarem ou transmitirem a cena, se ela for feita na presença virtual de filhos, netos ou pais e avós. Com certeza serão causas de aumento de pena. Isso. Dentro desse espectro de 12 a 30. Bom, nós começamos o programa com a doutora Gláucia falando que nós tivemos muitos avanços, sem dúvida, em relação à causa da mulher em si, não só quando a gente fala em violência. Eu queria que a gente terminasse o programa falando disso. Você concorda, Geralda? Você, o que nós temos a comemorar nesse mais um 8 de março? Só acrescentando para a Geralda que ela tem um programa, né, específico para mulheres, né, Geralda? Isso, Você falar junto. Na verdade, é um programa de rádio, não é, voltado para discutir as questões de gênero, né, e falar também dos direitos das mulheres, mas não só para mulheres, mulheres e homens, né. E esse programa visa exatamente isso, né? Empoderar as mulheres, dar visibilidade a ações de outras mulheres, de outros organismos, né? Organizações não governamentais e de todas as ações em favor desse segmento, né? E de outras minorias sociais, né? No final das contas, a gente trabalha bem a cidadania e os direitos humanos, a garantia dos direitos humanos das mulheres, né, e de outras minorias. Quanto aos avanços, a gente nunca pode desconsiderar os avanços que nós, mulheres, tivemos em todas as áreas, não é? Mas o 8 de março, acima de tudo, é um momento, é um espaço, como você disse, Suzete, para a gente trazer aquelas reivindicações e aquilo que ainda nós não alcançamos por um motivo ou por outro, por falta de políticas públicas, por falta de empoderamento. E nesse caso, esse 8 de março, eu queria registrar, né, que houve um movimento unificado, né, dos movimentos de mulheres, um ato unificado dos movimentos de mulheres em Goiás, que fez um documento das mulheres da cidade, das mulheres do campo e levou até o secretário da Segurança Pública no sentido de reivindicar ações no que tange à violência doméstica, que é unânime, né? A gente discutiu aqui o programa todo e tinha muito tempo ainda para discutir, e também outras garantias em relação às mulheres do campo, em relação à terra, a posse da terra, a garantia dessa posse da terra. Então, esse ano, essa manifestação ficou muito evidente e foi muito importante, não é? Acho que é por aí. Doutora Annelise, o que nós temos? Eu acho que a gente está sempre evoluindo, né? A gente está sempre alcançando mais espaço, mas a gente tem que fazer uma reflexão realista do que a gente tem vivenciado, especialmente com esses feminicídios todos aí que nós assistimos, todos chocados, né? Inclusive a morte recente da vereadora tão já assim, que nos deixou tão indignados, né, nós todos como brasileiros. Mas ainda há muito que se fazer, eu não tenho dúvidas. Nós temos feito muito na Delegacia da Mulher. O nosso trabalho ali realmente é voltado ao empoderamento da mulher, quando ela precisa dessa ajuda. Nós temos tentado levar o atendimento mais humanizado possível para que a mulher compreenda que ela precisa efetivamente denunciar as agressões sofridas. São tantos os inquéritos que nós concluímos todos os meses e eu tenho certeza que isso sim tem refletido para que os números, eles estão crescendo, mas eu não tenho dúvidas de que as mulheres estão denunciando mais. Então, elas estão mais conscientes dos seus direitos e é isso que nós temos feito todos os dias. Então, se for para comemorar algo, é essa conquista que tem sido ganhada, assim, com tanta luta ao longo do tempo, mas nós temos ainda muito que fazer para a gente evitar essas ocorrências que nos deixam ainda tão indignados. Doutora Gláucia, eu quero até só acrescentar uma coisa. Se, na sua opinião, a representatividade da mulher em espaços políticos ajudaria ainda mais nessa luta? Sem dúvida. A nossa ocupação nos espaços de poder é muito pequena. Nós somos apenas 10% no parlamento e se nós continuarmos nesses espaços, nós só vamos atingir a igualdade de gênero em 2183. A nossa participação no Poder Judiciário, 18%. Na iniciativa privada, nos espaços também,
de poder no topo das empresas não chega a 30%. Agora, eu vejo que é inegável o nosso crescimento, o nosso empoderamento e o avanço das questões relativas às mulheres. Há pouco tempo, pouco mais de uma década, a discussão se voltava somente nos movimentos feministas ou movimentos de mulheres. Hoje essa questão está sendo institucionalizada. Então, as políticas para as mulheres, elas são muito recentes no cenário nacional. Goiás, por exemplo, tem uma instituição que trata, né, dessa questão. Outros estados também, alguns municípios. Então, há um crescimento do debate e da implementação das políticas no seio institucional. Eu falo o seguinte, saindo desse espaço, o que eu considero mais importante que nós deixamos para o governo de Goiás é a institucionalização da política, porque é um debate importante. Agora, há muito que se fazer, claro que sim, mas somos novos nesse cenário nacional. E eu quero deixar um exemplo, nós aqui no Sobre Todas as Coisas, discutindo essa questão, que não é a primeira vez que esse programa debate. Exatamente. Então, isso faz parte desse processo de crescimento da nossa questão nesses espaços múltiplos. E a gente tem, só para encerrar, para encerrar, a participação da Eusébia, ela mora na Vila Concórdia, está parabenizando o programa e também as convidadas pelo nível, e que o tema é muito importante, ela parabeniza, a gente agradece. Obrigada, Geralda Ferraz, Ana Elisa Gomes, Gláucia Maria Teodoro, muito obrigada pela presença de vocês, pela discussão que nós fizemos aqui com esse tema. Espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído aí para o crescimento desse debate, né? E para que algumas mulheres também entendam que todas nós temos que participar desse movimento. Boa noite a vocês. Obrigada mais uma vez, Amélia. Boa noite. Boa noite. Este programa tem reprise no sábado às 7 horas. Na próxima segunda estaremos aqui. Uma boa noite, até lá. E se pergunta se é mesmo isso aí que a gente achou que ia ser quando a gente crescer e nossa história de repente ficou alguma coisa que alguém